Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir um esporte que atravessa gerações e carrega as memórias da infância. Mas o futebol de mesa não é só para crianças e tem muita tradição aqui no estado. Sojipa conquista bronze na disputa por equipes do Grand Prix Nacional de Judô. Clubes gaúchos são destaque também nas disputas individuais do Brasileiro Adulto. E ainda as notícias do tênis e uma homenagem ao narrador que fez história aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, começamos o TV Esportes desta quinta falando aí de um clássico da nossa infância. É o jogo de botão ou futebol de mesa. Quem não jogou? Pois saiba aí que esse esporte resiste ao tempo, tem muita tradição e estrutura forte aqui no estado. E a gente foi até a AFUMEPA, que é a Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre. Confira aí na reportagem da Lívia Guilhermano. Começa o jogo. As regras são parecidas com as do futebol de campo, mas aqui cada técnico pode fazer uma jogada por vez, com algumas exceções, como a falta, por exemplo, que dá direito a 2 toques. Em cada tentativa, o objetivo é levar a bola para o campo adversário. Se ela não chegar lá, o outro jogador pode fazer um chute a gol. Falta dentro da área é pênalti. Agora o Antônio vai arrumar o goleiro e eu vou posicionar o atacante e vamos ver se eu consigo fazer esse gol. Ó, deu certo, me saí bem. O futebol de mesa tem 4 tipos de regras oficiais. Essa daqui, jogada no Rio Grande do Sul, é conhecida como um toque disco ou regra baiana, uma referência às origens do esporte. O futebol de mesa lá pela década de 60 começou a se organizar com o objetivo de tentar unificar, as regras que eram praticadas nas diversas praças esportivas. Em 1967, por iniciativa de baianos e gaúchos, nós tivemos consolidado então o regramento do que foi chamado de regra brasileira, que era uma união da regra que existia no Rio Grande do Sul com uma regra que era praticada em Salvador. O esporte tem 2 modalidades, liso e cavado. A única diferença maior que a gente tem nas 2 modalidades é o tipo do botão e o tipo da mesa. Nessa mesa do liso, o botão anda sem atrito, com atrito menor, e vai até o fundo do campo. Na modalidade cavado, não, tu tem condições de fazer coberturas e o botão parar onde tu quer, se ele não vai até o fim da mesa. Os botões remetem à infância de toda uma geração. Mas o esporte cresceu e hoje tem uma confederação brasileira e federações estaduais. Quem pratica garante, a essência continua a mesma. Em torno da mesa se reúnem jogadores de todas as idades. É completamente inclusivo o nosso esporte, que a gente tem competições. Inclusive, há pouco tempo a gente teve um jogo de um menino de 9 anos jogando contra um experiente de 81. E jogando sem privilégios para ninguém. Muito bem, a gente vai seguir falando aí de futebol de mesa, Um esporte que une gerações, aí tem forte presença aqui no estado. E aqui no estúdio a gente está recebendo Elias Mansur, vice-presidente da AFUMEPA, e Marcelo Caju, praticante de futebol de mesa. Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia. Sempre um prazer, sempre à disposição. Pô, maravilha, obrigado aí pela gentileza de nos atender, muito obrigado. Bom, falar um pouquinho, antes de eu ter falado das competições, a gente viu na reportagem, o Rio Grande do Sul tem muita tradição mesmo no futebol de mesa, com clubes afiliados na própria associação, na federação, como é que está organizado nesse sentido? Hoje nós temos 22 associações federadas ou clubes, alguns chamam clubes, outros associações, e disputando as competições do estado, nacionais
Então, existe a Copa do Brasil, o Brasileiro, o Campeonato Estadual. E cada associação se destaca por um tipo de futebol de mesa, por exemplo, de um toque ou cavado, ou não? Todos jogam... Na realidade, todas jogam todas, né? Jogam as duas. Né? E existem as mesmas competições que existem no cavado, existem no liso. Inclusive, no final de semana vai ter o estadual de lisos. Exato. O Marcelo Caju vai participar desse campeonato em Caxias, né? Exatamente. O que dá para falar desse campeonato que acontece em Caxias agora, no final de semana? Bom, é um campeonato de alto nível técnico, né? A regra, como a gente viu, ela é dividida em duas categorias, né? Liso e cavado. O liso é uma regra que veio, já tem uns 15 anos que ela começou a ser mais jogada aqui, né? Porque surgiu esse intercâmbio com o Nordeste. Então, a gente espera jogadores de alto nível do estado todo. Do estado todo. Todas as associações vão participar desse campeonato? Nem todas as associações jogam o liso. Algumas preferem só jogar cavado, mas a boa parte já está praticando a categoria liso, né? Então, vai ter... É mais forte no interior ou a região metropolitana aqui, Porto Alegre, também tem força? Como é que vocês enxergam nesse sentido? É muito parelho. Por exemplo, hoje a FUMEPA é a líder do ranking do estado. Sim. Né? E a Zona Sul muito forte, com Rio Grande, com Pelotas. Aí vai até a fronteira. Agora, o Brasileiro, por exemplo, será realizado em Santa Vitória. Então, o nível é muito top mesmo, muito alto nível. E o Rio Grande do Sul? A gente falou que o Rio Grande do Sul, eles realmente, como é que você, em relação aos outros estados brasileiros do futebol de mesa, como é que o Rio Grande do Sul tem... O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte, muita organização também. Eu sou carioca, né? Vim morar aqui, então eu percebi a organização bem mais estruturada, né? Em relação a outros estados, né? Então, isso torna o Rio Grande do Sul sempre competitivo, apesar de ter outros estados competitivos, como a Bahia, Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Sul está sempre ali beliscando, né? É verdade. E as novas gerações, as meninas também, a gente vê muito meninos, homens, as mulheres também jogam futebol de mesa, como é que vocês... Santa Vitória tem um movimento muito forte com o Colégio São Carlos. Aí existem as competições femininas e mistas, jogam entre meninas e meninos. Eles, inclusive, agora realizamos a Copa do Brasil em Porto Alegre, na sede da FUMEPA. Teve a modalidade feminina e teve a modalidade juvenil e júnior. Então, lá é realmente muito difundido. Aqui nós temos uma dificuldade. Nós temos, hoje, uma concorrência que eu acho, né, até desleal com o PlayStation, com jogos de game. O nosso último júnior que nós temos é o Guilherme Cordeiro. Ele já está com 16 anos, é o nosso último júnior. Ele entrou na associação com 9. Chegamos a ter, há pouco tempo, 5 ou 6 juniores. Mas ele já é o nosso último. Nós já temos que fazer um trabalho nesse sentido de captar novas crianças. É grande a dificuldade, geralmente, por exemplo, as novas gerações, é uma questão de o pai leva, a mãe leva... Normalmente o pai já tem um histórico no futebol de mesa, tenta colocar o filho, né? Então, é uma disputa um pouco desleal. Contra o PlayStation ou os jogos eletrônicos. E lá em São Carlos, quer dizer, lá em Santa Vitória, né, que o Clube São Carlos lá está promovendo assim, essa competição com meninos e meninas, o brasileiro foi escolhido para lá para dar mais força, entendeu? Porque eles estão se dedicando, assim, buscando sempre um projeto novo. Então, o brasileiro foi escolhido lá. Inclusive, o último campeão brasileiro, antes da pandemia, é de Santa Vitória. Muito bem. Bom, como é a questão, a gente falou do campeonato, tem o Campeonato Gaúcho, o estado, a estrutura de campeonatos no Rio Grande do Sul, ele é forte? Como vocês avaliam essa estrutura dos campeonatos? É necessário melhorar? Como é que vocês avaliam? Hoje, eu acho muito organizado. O sorteio, por exemplo, de uma competição é realizado 3, 4 dias antes. Já existe, por exemplo, ontem foi realizado o sorteio de grupos do liso, então todo mundo já sabe seus adversários do fim de semana, o horário que joga, através de aplicativos. A Federação Gaúcha é extremamente organizada. Tem ranqueamento? Tem um ranqueamento estadual e nacional. Ela divulga muito mesmo essa questão do ranking, porque ele qualifica para outras competições. Olha só, maravilha. Bom, quem tiver interesse,
como o pessoal pode, quem não conhece o futebol de mesa, quer conhecer o futebol de mesa, quer recordar, é possível assistir às partidas, o pessoal pode assistir às partidas, tem público, o pessoal vai, como funciona? Isso, tem hoje com as redes sociais, né, a Federação Gaúcha está no YouTube, tem site próprio, né, está no Instagram também, então você lá no site você encontra bastante informações, né, sobre associações que você esteja perto da sua casa e tal. E a gente está aproveitando para convidar todo mundo lá em Caxias, quem estiver lá, né, para comparecer e prestigiar o nosso evento, né? A gente está lá de portas abertas, né? E parabenizar também o trabalho da Federação Gaúcha também. Legal. E convidamos todos a conhecer a FUMEPA. É possível também? Isso, exatamente. Jogamos às segundas, quintas e sábados. Segundas-feiras mais o cavado, quintas mais o liso e sábado geral. Na rua Felisberto Pereira, 421, no bairro Jardim Itu. O pessoal pode acessar o site, está na tela ali. O pessoal site, pode acessar, Instagram, FUMEPA, Facebook, FUMEPA, canal do YouTube. Pô, legal. Quero agradecer muito ao Elias Mansur, vice-presidente da FUMEPA, e ao Marcelo Caju, né, também praticante de futebol de mesa. E obrigado. E que, né, o pessoal continue jogando, não deixar morrer essa modalidade aí. Que depender de nós. Show de bola. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado. Agora a gente vai falar da disputa das finais do Grand Prix Nacional de Judô, que acontece neste momento em Belo Horizonte. A equipe da Sojipa conquistou há pouco a medalha de bronze. Nas disputas individuais, os clubes gaúchos foram destaque no Campeonato Brasileiro Adulto de Judô. No masculino, a Sojipa de Porto Alegre subiu no lugar mais alto do pódio com 10 medalhas conquistadas. Foram 2 ouros, 3 pratas e 5 bronzes. Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos, e Davi Lima, até 73, foram os 2 sojipanos campeões brasileiros. Henrique da Silva, do União, ficou com a prata, nos 60 quilos. O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo ficou em segundo com o Instituto Reação do Rio de Janeiro. Entre as mulheres, vitória geral do Clube de Regatas do Flamengo, após os ouros da campeã olímpica Rafaela Silva e de Giovana Santos. O Grêmio Náutico União, aqui de Porto Alegre, ficou na segunda colocação com o Instituto Reação em terceiro. A unionista Eduarda Rosa foi campeã na categoria até 70 quilos, ao vencer a sojipana Alexa Castilhos. Já Kátia Alves, também do GNU, foi prata acima de 78 quilos. No tênis gaúcho, Rafael Matos foi eliminado na primeira rodada da chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, torneio em piso duro e que está sendo disputado nos Estados Unidos. O tenista gaúcho e seu parceiro, o espanhol David Vega Hernández, não conseguiram encaixar o seu jogo numa superfície mais rápida e acabaram derrotados pela forte dupla formada pelo grego Stefanos Tsitsipas e pelo dinamarquês Holger Rune. Convidados pela organização do torneio, os vencedores fecharam o confronto com parciais de 6-2 e 6-3. Atual número 38 mundial e número 2 brasileiro nos rankings de duplas, Rafael Matos já conquistou 4 títulos desde o início de 2022, 3 deles ao lado de Vega Hernández. O programa de hoje chega ao fim. A gente se despede com uma homenagem ao jornalista Armindo Antônio Ranzolin, que faleceu ontem, aos 84 anos em Porto Alegre, relembrando aí 2 momentos históricos da dupla Grenal com a sua narração inconfundível. Mário Sergipe no campo de defesa em profundidade, passou a bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou para o Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou. Atenção, entrou César de cabeça, gol! Torcedor gaúcho cantando para o Brasil de novo. Todo o Penharol na defesa, bola de Casemiro para Oswaldo. Oswaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio atirou, gol! Gol do Grêmio, Caio! Bola com o Bira em profundidade para o Jair, atenção, vai marcar o gol, driblou o Leão, entrou, não há goleiro, o gol vai sair, tocou, entrou, gol!